E para bater esse papo comigo, eu recebo a doutora Cilele Santiago da Rocha, psicóloga com formação em terapia de casal e família. Ela que realiza atendimentos individuais de casal com foco em autoconhecimento, autoestima e vínculos afetivos saudáveis. Doutora, muito obrigada, seja bem-vinda ao nosso Família. Obrigada. Tudo bom? Tudo bem? Sente-se. Doutora, esse mês dos namorados, né? Mês de junho, a gente quis trazer aí um tema super importante, um tema instigante para os casais, para aqueles que vivem um relacionamento, que é sobre relacionamento saudável, amor próprio. Então, seja muito bem-vinda. Espero que volte sempre. E aqui no Família a gente traz temas relacionados também à psicologia, ao direito. Então, estou muito feliz que está aqui. É um prazer. Doutora, a gente vai logo entrando aqui naquela pergunta que a gente sempre quer saber. O que é um relacionamento saudável? Um relacionamento saudável. Bem, o relacionamento saudável, ele ocorre quando há respeito mútuo, né? Quando há diálogo, quando há também espaço para você ser livre para crescer de forma individual, né? Quando cada um dos sujeitos da relação se sentem seguros, se sentem validados e sentem que pode um contar com o outro, né? No dia a dia, ter essa parceria. E tem alguns pilares, viu, Rosa, que são importantes para que ocorra um relacionamento saudável. É muito importante a conexão entre o casal. E quando eu digo conexão, eu estou falando do diálogo, eu estou falando da intimidade, eu estou falando também de você saber respeitar as diferenças, porque vão surgir atritos, nós somos diferentes, né? E um outro ponto é você ter um equilíbrio entre o eu e o outro, porque numa relação eu preciso olhar para mim, eu preciso entender quais são as minhas necessidades, o que é que eu preciso naquela relação. Mas eu também devo olhar para o meu parceiro, identificar quais são as necessidades emocionais dele. E aí é uma troca, né? Eu digo que é uma dança. É um dois para lá, dois para cá. Eu tenho que entender o quanto que eu cedo, o quanto que ele cede, né? Para que a gente possa construir essa relação respeitando o meu sentir e respeitando o sentir do outro. E um outro ponto também é a importância deles olharem juntos na mesma direção. Eu falo muito da importância do propósito, de terem metas em conjunto, objetivos em conjuntos, né? Eles podem ser diferentes, mas é importante olhar para a mesma direção e terem sonhos, né? Sonhos do casal que eles compartilham e que eles tracem aí juntos como chegar aí nesse lugar, né? Excelente. Doutora, doutora Cilele, a gente às vezes até acha que esse relacionamento ele está muito distante, né? É uma Sim. utopia. Mas eu acredito que tomando assim alguns cuidados, prestando muita atenção, trabalhando esses pilares, inclusive antes da relação, porque eu vejo hoje uma pressa muito grande. Então você considera importante esse período inicial ali do namoro, de se conhecer melhor, porque muitas vezes você passa anos com a pessoa, acaba a relação e diz, meu Deus, parece que era outra pessoa que eu vivia. E de fato a gente sabe que tudo muda, né? Nós mudamos, eu sou uma pessoa agora, com a idade que eu estou, com a maturidade que eu estou, tenho o meu contexto familiar que eu passei lá na infância, na adolescência, tenho minha vida, tenho um passado. Então, é um misto, né, que você tem que estar atento quando você inicia ali, desde o início da relação, cativar e conversar, né, e dialogar, como você disse. É preciso conhecer o outro e também é preciso se conhecer. Sim. Eu percebo que muitas pessoas não se conhecem. Seus limites. Não conhecem os seus limites, tem muita dificuldade de dizer não, né? Não conhecem o que é que elas precisam na relação e responsabilizam muito o outro pelo acolhimento das suas necessidades. Eu falo muito, você está cobrando dele atenção, está cobrando amor, mas você está se dando essa atenção e esse amor?
né? Porque a gente acaba modelando o outro que está diante de nós. Então eu preciso me conhecer, eu preciso entender o que é que eu preciso me amar e eu preciso olhar para ele e conhecê-lo, para que a gente não entre em relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos desiguais, disfuncionais, em que não há uma troca verdadeira. E aproveitando esse tema de relacionamento abusivo, Silele, que é super importante e nós vemos que, infelizmente, o número de violência contra a mulher só aumenta e dentro do seu lar, né, muitas vezes nós vimos que houve um aumento aí crescente durante a pandemia pela questão do isolamento. Então, nesses tempos que nós assistimos violências terríveis, psicológicas, patrimoniais, físicas, quais são os sinais que uma pessoa está num relacionamento abusivo, psicologicamente falando, vamos dizer assim? Sim, bem, é importante essa pergunta porque eu atendo muitas mulheres que passam por violência, né? E eu percebo que muitas delas não reconhecem que estão no relacionamento abusivo. Eu já escutei muito na clínica frases do tipo, ele não é um abusador, ele nunca me bateu. Mas nós sabemos, você acabou de falar sobre as violências, né? Não é só a violência física, tem também a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a patrimonial. Sim. Então você deve se perguntar, bem, eu estou me sentindo intimidada, manipulada ou controlada pelo meu parceiro? Se a resposta for sim, provavelmente você estará numa relação disfuncional, abusiva, né? E é muito perigoso porque o início da relação com o abusador costuma ser maravilhosa, até porque ele costuma fazer uma leitura, né, do que a sua parceira quer e ele costuma ir ao encontro das necessidades dela para que ela possa se vincular a ele, né? Age de uma forma bem estratégica no início da relação. Então, e o relacionamento abusivo, ele se dá de uma forma gradual. Não vai iniciar com a violência física. Sim, até porque esses parceiros violentos, vamos dizer assim, na maioria das vezes eles têm algum transtorno ou não, doutora? Sim. Um narcisismo, né, uma psicose, enfim, essa manipulação que você colocou aí desde o início, eu acredito que não seja um comportamento, vamos dizer assim, uma personalidade normal, vamos dizer. É calculado. Sim. É calculado. E eu recebo muitos casais, né, em que um dos parceiros, ele tem, assim, quando vem para mim e eu já identifico que se trata de um relacionamento abusivo, eu tenho que ter muito cuidado. Porque geralmente o abusador, ele costuma ter um transtorno de personalidade narcisista. Sim. Então, não existe como tratar esse sujeito, né? É muito perigoso. Então, estudos mostram que possivelmente ele não vai mudar o comportamento dele. E a tendência é que essa agressão, essa violência, ela vá piorando com o tempo. Por então, isso a importância de você ter esse olhar desde Sim. o início da relação. Porque, às vezes, e essa questão da mulher entender o que de fato são suas necessidades, o que ela quer para ela, o que ela vai aceitar, os seus limites, é super importante desde o início, porque, por vezes, por exemplo, por uma dependência financeira, pelos filhos, a mulher vai se contentando com pouco e vai acreditando que ele vai mudar. Muitas vezes existe ali problemas com álcool, problemas com droga, em que ele fica mais violento naqueles momentos. E neste momento ali, por exemplo, no direito, a gente vê muito que elas desistem das denúncias, elas têm vergonha de denunciar, elas postergam, né? A gente vê mulheres sofrendo violência por anos e anos e anos. E quando elas, né, criam coragem para realmente denunciar, elas já estão realmente no limite, elas já estão, inclusive, adoecidas. Não é isso, doutora? Sim, na verdade é muito difícil sair de um relacionamento abusivo, né? Por vários fatores, muitos. Primeiro é aquela negação que eu falei no início. Muitas mulheres, elas não identificam que estão no relacionamento abusivo, né? Então tem muita negação. Um outro fator é a dependência emocional. Muitas acreditam que precisam de um outro ali do lado dela, validando, né? Que ela não vai conseguir viver sem aquele outro ali.
tem medo da solidão, medo do abandono, né? Então precisa do outro o tempo todo ali do lado. E aí, como você citou, tem também a questão dos filhos, o medo, né? Bem, com quem vai ficar a guarda? Será se eu vou dar conta de criar os meus filhos sozinhos? Como é que vai ser? Tem a dependência financeira, que é um outro fator. Eu já trabalhei com mulheres bem conscientes que estavam no relacionamento abusivo, mas que não tinham uma rede de suporte, de apoio, não tinham para onde ir com os filhos. O que fazer? Então, eu já escutei, bem, eu prefiro sofrer, eu prefiro apanhar, mas meu filho vai comer, meu filho vai ter... O pai, ele é um bom pai, ele é um péssimo marido. E aí vem a importância mas ele é um bom de políticas pai. Públicas, não é isso, doutor? Exatamente. Que eu até dou palestras em minha área sobre violência patrimonial. Sim. E a gente fala muito dessa rede de apoio, desse suporte, para que a mulher, ela possa ali sair desse relacionamento, recomeçar, porque nunca é tarde para recomeçar. Nunca, não é isso? Nunca, jamais. Em todos os aspectos. Recomeçar no trabalho, recomeçar ou começar em alguma atividade, com novos relacionamentos, se permitir. Então, eu acredito que essa consciência, essa conversa é muito importante com a mulher que vive isso. Sim, e a rede de apoio é fundamental para dar todo esse suporte, também financeiro e principalmente suporte emocional, porque o medo está presente, muito, está latente, né? O medo de que, bem, se eu denunciar, o que é que pode acontecer comigo? Será se eu serei perseguida? Será se ele vai atrás de mim, do meu filho? Então, o medo é um fator também muito limitante, né? Que acaba fazendo com que muitas mulheres, você sabe disso, você trabalha nessa área, permaneçam numa relação abusiva. O que justifica, porque, como você colocou, Cilela, imagine uma mulher que vai denunciar o seu agressor e ela tem que voltar para casa ao lado dele, dormindo com o inimigo, como se diz, porque tem situações que tem transtornos, vamos dizer assim, que o agressor, ele não considera que ele está praticando um ato ilícito, uma maldade, né? A gente sabe que existem transtornos nesse aspecto que ele acha normal, até, vamos dizer assim, pelo histórico familiar dele. Então, a gente sabe que tem, quando a gente vai estudar ali as causas de um transtorno desse ou de uma agressividade, de uma violência, muitas vezes esse agressor, não que justifique, mas ele pode, a vida toda, ter convivido com familiares agressores. O pai agride a mãe, o avô agride a avó. E ele normalizou aquele ato e acha que ele vai conseguir qualquer coisa e tudo no relacionamento com pancada, com violência. Da mesma forma, a gente ouve muito, doutora, as pessoas que não são da área, leigas, assim, psicologia, a gente ouve muito na sociedade dizendo que a mulher repete um padrão. E eu queria saber se isso faz sentido. Faz, né? E queria que você explicasse, sentido. Porque da mesma forma do homem, a mulher também, vamos dizer assim, ela se contenta com aquilo ali e ela acha que é o que ela merece. É como se fosse o não merecimento de ter um relacionamento saudável. E ela vai repetindo, ela sai de um parceiro que agride, inconscientemente ela já está se relacionando com outro que a agride, não é isso? Sim, inclusive eu quero falar, eu acho muito importante falar sobre aquela historinha do dedo podre. Sim, tem a ver com isso que você acabou de me dizer, né? De falar dessa repetição de um padrão de escolha de parceiro amoroso. E sabe por que isso ocorre? Porque isso tem muito a ver com a nossa história, né? Com a nossa criação. Nós temos uma tendência de fazer as mesmas escolhas. Nós costumamos buscar aquilo que é familiar. E isso de forma inconsciente. A gente busca aquilo que a gente já conhece, né? Então, a forma com que a minha família me apresentou o amor, ela mostrou para mim o que é o amor, e eu internalizei isso, eu acabo trazendo para a minha relação, né? Por exemplo, se eu entendi que amor tem a ver com instabilidade, né? Porque as pessoas que deveriam me amar me colocavam ali num ambiente muito instável. Tem a ver com insegurança, né? Com distanciamento. Eu vou acabar me apegando a um parceiro frio,
um parceiro distante, isso é familiar para mim, Sim. né? Da mesma forma que se eu aprendi, eu fiz uma relação do amor com o autossacrifício na infância, né? As pessoas que me amavam, minha mãe me amava muito e ela se autossacrificava pela família. Então, provavelmente, né, eu vou ter uma tendência maior de buscar um parceiro que exija muita atenção, que me exija muito de mim, né? Então, aí muitas mulheres acabam se subjugando a esse sujeito, né? Por isso que é muito importante a gente também mostrar para os nossos filhos o que é o amor, né? Que o amor tem a ver com afeto, com troca, mas tem a ver também com cuidar de mim, não só do outro. Sim. Por isso que a gente precisa olhar para a gente com carinho e mostrar. Muito isso, doutora. Porque, e aí eu lhe pergunto, por que sair? Por que é importante sair de um relacionamento abusivo? Porque o que a gente vê, doutora, assim, diante da sua fala, é essa mulher, e eu falo mulher porque, claro, os casos de violência são muito mais contra a mulher, que a gente sabe, e essa mulher, ela talvez nem conheça o que é um relacionamento saudável, muitas vezes, porque ela nunca teve um parceiro que a valorizasse, que desse apoio em suas decisões, que sonhasse junto com ela, né? Muitas vezes a gente sabe disso. E ela, quando ela se depara com um parceiro nessa situação, por vezes ela diz, poxa, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que esse rapaz é isso ou aquilo, aí ela começa a tentar ali desvalorizar ou desqualificar aquele parceiro de alguma forma, porque ela não se permite viver Sim. uma relação boa, não é isso? Mas isso está muito presente. Presente. A gente escuta muito, olha, ele é muito bonzinho, ele é muito carinhoso, ele é muito presente, mas eu não me sinto atraída por ele, né? Tem a ver com a que a gente chama de química esquemática, né? A gente se sente mais atraída por um padrão mesmo, um padrão de parceiro. Por isso que é importante a gente se conhecer o porquê das nossas escolhas, ressignificar determinadas crenças e mudar. A gente acaba mudando a forma de sentir, né? E acaba mudando também esse padrão. Então, tem jeito, tem como a gente deixar de ter esse dedo podre na hora de escolher parceiro, escolher um parceiro realmente que nos faça bem, né? Que tenha uma troca, que haja reciprocidade, né, na relação. Excelente. A gente vai já voltar a conversar, doutor.